Teorema. Então, se n é um número inteiro positivo, né? Então, o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela direita, né, com valores maiores do que zero, é mais infinito. E o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela esquerda, né, com valores menores do que zero, aí vai depender do n. Se o n for par, vai ser mais infinito. Se o n for ímpar, vai ser menos infinito. Vamos ver então a ideia da demonstração, tá? Então a gente vai fazer aqui a ideia para o primeiro caso. Para o segundo caso é a mesma coisa, só que separando n par e n ímpar, tá? Então vamos lá. Então dado A, eu quero mostrar então que esse limite é mais infinito. Então dado um A grandão, tem que existir o quê? Uma vizinhança aqui, né? Um delta, tal que para todo x, né? Entre 0 e 0 mais delta, tem que valer que o valor dessa função aqui tem que ser maior do que esse dado valor A. Então, dado A maior do que zero, a gente quer encontrar um valor delta, tal que essa função 1 sobre x elevado a n seja maior do que A sempre que o x estiver entre 0 e delta, né? Então é uma vizinhança, só que só para o lado direito, né? do zero, tá? Só com valores maiores do que zero. Então note que eu quero 1 sobre x elevado a n maior do que esse A. O A é dado, eu quero encontrar o delta. Então vamos ver. Então se eu tenho isso aqui, o que vai acontecer? Se eu inverter essa desigualdade, então vai ficar 1 sobre x elevado a n, invertendo vai ficar x elevado a n. O A vai ficar 1 sobre A. E o maior vai ficar menor. Então x elevado a n é menor do que 1 sobre A. Assim, o que acontece? Eu posso passar raiz enésima dos dois lados. Então vai ficar raiz enésima de x elevado a n é menor que raiz enésima de 1 sobre A. Ok? Como o x ele é positivo, porque o x tende a zero com valores maiores do que zero. Então ele é positivo. Então como o x é positivo, segue que quando você cancela aqui a raiz enésima com n, vai ficar x. Então aqui que vai aparecer a diferença nesse outro caso. Nesse outro caso aqui, o x vai se tender a zero, mas com valores menores do que zero. Então aí vai surgir um módulo, né? Porque aí vai depender do n. Se o n for ímpar, vai dar o próprio x. E se o n for par, vai ser menos x. Ok? Essa que é a ideia depois no segundo caso aqui. Mas aqui como o x é positivo, então vai apenas cortar o n com a raiz, vai ficar módulo de x, mas x é positivo, então módulo de x é o próprio x. Então x vai ficar menor que a raiz enésima de 1 sobre A. Só que raiz enésima de 1 sobre A é a raiz enésima de 1 sobre a raiz enésima de A. E raiz enésima de 1 é 1. Então vai ficar 1 sobre raiz enésima de A. Né? Eu poderia reescrever aqui também, tá? Dessa forma que eu acabei de falar. Então se eu tomar esse valor, olha, o x tem que ser menor que um determinado valor em função do A e maior do que zero. Então, se eu tomar esse aqui como sendo o meu delta, então eu já tenho satisfeito. Então, tomando delta igual a raiz enésima de 1 sobre A, a gente vai ter que 1 sobre x elevado a n é maior do que A. Né? Porque se eu tomo isso aqui, é só elevar a n dos dois lados, eu chego aqui. Aí inverto, eu chego aqui, que é o que a gente queria. Né? Então, eu vou ter esse caso aqui sempre que o x for menor do que esse valor delta. Ok? Então, portanto, o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela direita, é mais infinito, como a gente queria demonstrar. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, ele explora um pouco a definição de limites infinitos.